Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Um motociclista morreu ao bater na lateral de um carro no último sábado no bairro Manuel Honório, próximo à ponte, em Juiz de Fora. A câmera de segurança flagrou o momento do acidente. O motociclista segue pela Avenida Barão do Rio Branco quando um carro faz uma conversão proibida para entrar na Avenida Brasil. A moto atinge a lateral do veículo. O acidente foi próximo à ponte do Manuel Honório, em Juiz de Fora. O fluxo do tráfego está aberto para os dois sentidos da via. De acordo com o SAMU, o motociclista era um homem de 50 anos. Ele foi socorrido e levado inconsciente e em estado grave para o HPS. No hospital de pronto-socorro, o motociclista veio a óbito. A Polícia Militar não informou se o motorista do carro foi preso. Um afogamento foi registrado no fim de semana em Leopoldina. De acordo com os bombeiros, na tarde de sábado, por volta de 4 horas, um homem de 58 anos estava retirando água de um açude e não foi mais visto. Bombeiros realizaram as buscas na área com profundidade de aproximadamente 3 metros. O corpo foi encontrado no fundo do açude. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado ao IML pela funerária Cristo Redentor. Outro afogamento foi registrado em Eugenópolis. Um tenente-coronel dos bombeiros da cidade de Campos, no Rio de Janeiro, morreu afogado. Ele estava em uma cachoeira e teria sofrido uma queda. O comandante do quartel do Corpo de Bombeiros de Campos dos Goitacazes, tenente-coronel Rodrigo Gustavo Figueiredo Lestaio, morreu afogado numa cachoeira durante a tarde desse domingo, na cidade de Eugenópolis, zona da Mata Mineira. A ocorrência foi registrada na Cachoeira do Jaime, localizada na Estrada Gavião. Equipes dos bombeiros das cidades de Muriaé, Itaperuna e Campos foram acionadas. Após horas de buscas, os mergulhadores localizaram o corpo do tenente. Em nota, a corporação destacou que é com profundo pesar que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informa o falecimento do tenente-coronel Rodrigo Lestaio, comandante do quartel de Campos dos Goitacazes. Assim que a corporação tomou conhecimento do ocorrido, mobilizou as equipes, incluindo militares do 21º GBP Itaperuna, mergulhadores do 5º GBM, além de cães de busca e agentes da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro. A operação também contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O militar foi encontrado na região próxima à cachoeira. A Polícia Civil de Minas vai investigar as circunstâncias do ocorrido. Ainda em nota, a corporação informou que está prestando todo o apoio psicológico e social à família. Ainda sobre afogamentos, nós conversamos recentemente com o Corpo de Bombeiros, que deu dicas importantes para minimizar os riscos deste tipo de acidente. O tenente João Vitor, do Corpo de Bombeiros Militar de Juiz de Fora, destaca os cuidados, principalmente em locais como cachoeiras. Nessa época de verão é comum que as pessoas procurem piscinas ou balneários, né? E ao fazerem isso, sempre procurar em locais ali que ou tenham presença de salva-vidas ou que existam tipos de limitações de acesso, como por exemplo placas instruindo locais perigosos, alguma demarcação por cordas, e procurar locais também onde a pessoa já conhece. Então, se ela vai procurar, por exemplo, um balneário, uma cachoeira para poder se banhar, que seja um local que ela já tenha o costume de ir, que ela saiba onde é a profundidade daquele local, onde ficam pedras ali, ou está acompanhado de alguém que já conhece aquele local. Bem, é importante lembrar que quando a pessoa está se afogando, ela vai querer se agarrar em qualquer objeto para poder flutuar. Então, se alguém tentar salvar essa pessoa, é comum que automaticamente a pessoa que está se afogando arraste ela para o fundo, que ela vai querer segurar nela ali. Então, o indicado é que não pule na água, não tente salvar essa pessoa de maneira manual. O que a gente recomenda nessa situação é jogar um objeto flutuante, como um galho, uma boia, uma corda, para que a pessoa consiga se agarrar, se acalmar, até que o socorro chegue e consiga retirar daquela situação de perigo. Vários clientes da CEMIG, especialmente da região nordeste de Juiz de Fora e de cidades do entorno, como Matias Barbosa e Simão Pereira, relataram durante o domingo vários picos de energia, quando há um aumento da tensão e consequente desligamento de aparelhos, retornando momentos depois. Essa situação traz prejuízos a comerciantes e moradores, principalmente com eletrodomésticos, entre outros aparelhos que acabam queimando.
O PROCON de Juiz de Fora traz uma orientação importante sobre o que fazer nesses casos. O PROCON de Juiz de Fora orienta o consumidor a inicialmente buscar a CEMIG para os reparos com relação a danos causados pelos picos de energia. Caso o problema não seja resolvido, aí sim o consumidor deve vir até a agência do PROCON de Juiz de Fora, situada na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, ou através dos telefones 3690-7610 ou 3690-7611. É importante que o consumidor anote o número de protocolo do atendimento da CEMIG e, se possível, ao comparecer na agência do PROCON, que ele traga a resposta negativa da instituição. A CEMIG informou que equipes atuaram nos atendimentos emergenciais na região durante boa parte da madrugada de segunda-feira. Segundo a CEMIG, ocorrências que possam representar risco à população são sempre priorizadas pela companhia. Desta forma, a previsão é que o restabelecimento volte de forma gradativa. Um homem de 43 anos foi preso suspeito de jogar café quente em uma funcionária de uma lanchonete no centro de Ituiutaba, na região do Triângulo Mineiro. A mulher de 34 anos teve queimaduras e precisou ser socorrida para um hospital da cidade. O caso ocorreu na última quinta-feira, dia 6 de março. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu depois que a atendente negou a bebida ao cliente, que se recusou a pagar pelo café. A ação foi registrada em uma câmera de segurança do estabelecimento. O vídeo mostra o homem arremessando a bebida no rosto da mulher logo quando ela entrega o copo para ele. Após ser atingida, ele se abaixou atrás do balcão enquanto o homem fugiu. O suspeito foi localizado pelos policiais horas após o crime, quando entrava em um ônibus do transporte público da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentou resistir à prisão e os militares precisaram imobilizá-lo. Ele foi conduzido para a delegacia e poderá responder pelo crime de lesão corporal grave. A Polícia Civil investiga o caso. E um motociclista bateu em alta velocidade na lateral de um carro na tarde de ontem no quilômetro 703 da BR-116 em Muriaé. Segundo a empresa responsável pela concessão da rodovia, a Eco Rio Minas, o acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde, quando o motorista do carro realizou uma conversão proibida na rodovia. Neste momento, o motociclista não conseguiu frear, foi de encontro com o carro e bateu na porta do veículo. Ele ficou em estado grave e precisou ser socorrido para o Hospital São Paulo. O hospital não divulgou informações sobre o estado de saúde do motociclista. Já o condutor do outro veículo não teve ferimentos. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal terminou com 300% de aumento no número de motoristas autuados por embriaguez nas rodovias mineiras. Um caso de excesso de velocidade, no entanto, chamou bastante atenção das autoridades. Foram 3 flagrantes em alta velocidade em menos de 36 quilômetros. No primeiro registro, feito pelo radar da Polícia Rodoviária Federal, o carro estava a 181 quilômetros por hora. No segundo registro, o motorista estava dirigindo a 175. Em ambos os trechos, a velocidade máxima permitida era de 110. No terceiro ponto, o radar registrou o veículo a 118 km por hora, onde a velocidade máxima permitida era de 80. Os flagrantes foram feitos na BR-381 entre Belo Horizonte e João Molevade, um dos vários pontos onde ocorria a Operação Carnaval feita pela PRF. No balanço divulgado pela polícia, mais de 14.700 veículos foram autuados somente pelos radares da PRF, transitando acima da velocidade permitida. Aproximadamente 15 mil motoristas foram flagrados somente pelos radares da PRF, transitando com excesso de velocidade nas rodovias federais que cortam o estado. É um número alarmante, levando-se em consideração que o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes graves que nós registramos no nosso dia a dia. Outro número que chamou a atenção foi o aumento de 300% no número de motoristas autuados por dirigirem embriagados. Somente em Minas Gerais, neste carnaval, foram registrados mais de 400 motoristas transitando embriagados, ou seja, aqueles motoristas que foram flagrados pela fiscalização ou se recusaram a soprar o bafômetro ou sopraram e a constatação aconteceu. Então, é um recorde negativo. Os alertas foram feitos, a PRF avisou que estaria intensificando a fiscalização e, mesmo assim, mais de 400 motoristas optaram por beber e dirigir. Quando o assunto é segurança no trânsito, os cuidados com as crianças precisam ser redobrados.
É aí que entra em ação o uso correto do cinto em cadeirinhas. A Lavínia já sabe, entrou no carro, tem que sentar na cadeirinha e colocar o cinto de segurança. A proteção é muito importante, então uma cadeira adequada, eu sempre entro, a primeira coisa que nós fazemos é colocar o cinto, ver se ela está confortável e segura. Então isso é muito importante, né, para o bem-estar da criança e nosso. Então eu acabo sempre saindo, eu nunca dou, em hipótese alguma, a oportunidade dela estar no carro ou entrar e ficar sem o cinto na cadeirinha. É muito importante. O próprio nome já diz sobre a função do equipamento. Protege e garante que ocupantes do carro, principalmente os pequenos, possam sobreviver a um possível acidente. Não é à toa que o uso da cadeirinha com cinto de segurança é obrigatório. A gente deve reforçar a necessidade do cinto passar com as faixas pelo ombro, pelo peito e pelo quadril. Deve ser evitado que o cinto passe pelo pescoço e pela barriga, né? Essas formas tiram a eficácia do cinto de segurança. Já em relação às crianças ou bebês, a gente reforça, né, que bebês até 1 ano devem utilizar o bebê conforto virado para trás. De 1 a 4 anos deve utilizar a cadeirinha já virada para frente. De 4 a 10 anos, o assento de elevação. Relembrando também que as crianças a partir de 7 anos, que têm 1,45 m no mínimo, já podem utilizar o cinto de segurança sem o assento de elevação. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a probabilidade em um acidente de uma criança não sofrer lesões é de 70% e de sobrevivência é de 40% a 50% maior se ela estiver usando cinto. Mas o que a gente precisa entender é a forma correta de usar esse dispositivo. Seguindo as instruções da própria cadeirinha, a gente percebe que nesse modelo aí, as faixas do cinto, elas vão passar pelo ombro da criança e pelo quadril. Dessa forma, a criança vai estar segura, né, e utilizando o cinto e a cadeirinha de forma correta. Quando a cadeirinha se tornar pequena para a criança, mas ela ainda não tiver atingido 1,45 m de altura e o cinto de segurança ainda pegar no pescoço ou rosto, o ideal é que ela seja colocada em uma elevação, o chamado booster seat. É importante a gente frisar que para o cinto ter eficiência, ele deve passar pelo ombro. Jamais a gente passa o cinto de segurança pelo pescoço. Se estiver passando pelo pescoço, deve ser feito um ajuste. Esse ajuste normalmente é feito através do assento do veículo. O cinto deve possuir o selo de certificação do Inmetro, garantindo que atenda aos requisitos de segurança especificados na norma técnica. Se estiver tudo ok, a criança em segurança na cadeirinha, é só seguir viagem. Olha, parecem imagens de arquivo, mas é um novo acidente registrado na esquina das ruas Herculano Pena e Dr. Vilaça, no bairro Poço Rico, zona sudeste de Juiz de Fora. Frequentemente, essas colisões, freadas bruscas, têm acontecido neste local. Existe uma sinalização horizontal na rua com o escrito pare. Ainda assim, os acidentes vêm acontecendo nesse cruzamento. Um dos carros atingidos chega a rodar na pista. O acidente foi pouco depois de 8h30 da manhã desta segunda-feira. A gente volta na sequência com mais notícias aqui no Jornal da Alterosa. Até já. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesse domingo um homem suspeito de envolvimento na morte brutal da pequena Yara Caroline Martins Neves, de 10 anos. O corpo da criança foi localizado dentro de uma sacola jogada em uma vala na zona rural de São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. O principal suspeito é um motorista da Prefeitura de Água Boa, cidade onde Yara residia e de onde desapareceu na última terça-feira, dia 4. Testemunhas relataram que a menina foi vista pela última vez entrando em um carro branco, o que ajudou a direcionar as investigações. Segundo apurações preliminares, há indícios de que o crime tenha ocorrido dentro da casa do suspeito. Além disso, 2 veículos da prefeitura teriam sido usados no crime, sendo que um deles apresentou falhas mecânicas, possivelmente dificultando a fuga. A prisão do homem gerou grande revolta na população, que se reunia em frente à delegacia exigindo justiça. O clima ficou tenso e a segurança precisou ser reforçada. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do crime e garantir que o responsável seja devidamente punido.
A Guarda Civil Municipal capturou uma cascavel no domingo à noite no condomínio Belo Vale, no bairro São Geraldo, em Juiz de Fora. A cobra estava entre o quintal e a varanda de uma casa onde circulam várias crianças. Os guardas foram acionados para fazer o resgate e colocaram a cascavel numa caixa. E ela será agora entregue às autoridades ambientais. É importante ressaltar que o número para resgate de pequenos animais silvestres é o 153. Mas atenção, isso vale para animais feridos ou que apresentem riscos à população. Policiais militares resgataram um bebê de 10 meses que ficou trancado dentro de um carro em João Monlevade, na região central do estado. A mãe desceu do veículo e deixou a chave na ignição. O carro trancou e, com a demora de um chaveiro, a polícia precisou quebrar o vidro para retirar o bebê. Deparamos com uma criança no banco de trás do veículo e não levei conforto. A mãe desesperada e relatou que o carro se trancou sozinho e que ela não possuía chave de reserva. Ninguém estava conseguindo abrir o carro e nem o chaveiro chegava no local. Notamos a sudorese excessiva no bebezinho. De imediato, apoderamos de uma chave de roda e quebramos o vidro. Retiramos a criança do local e encaminhamos ela a uma farmácia próxima e deixamos ela aos cuidados da mãe. E lá foi monitorado os sinais vitais do bebê, que até então se encontrava bem. O Brasil vive um momento bastante delicado com o aumento do preço de itens básicos, principalmente os ovos, o café e o azeite e o óleo de soja também. Isso sem contar o leite e derivados. Agora, como fazer quando a lista de compras é grande e o dinheiro é curto? De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o preço do ovo branco registrou uma alta de até 67,1% em 2025. Na comparação com os últimos dados de 2024. Além do ovo, até o café e o azeite se tornaram grandes vilões da lista de compras. Segundo o economista Jamil Adum, tanto fatores internos quanto externos impactam diretamente na alta dos produtos. O café é uma preocupação mundial, né, de traders e torrefadores, com produção. Tem uma questão climática que diminui, então isso aumenta o preço. Você tem a preocupação de associações, a associação lá nos Estados Unidos, também com o preço futuro do café, que de novembro para cá aumentou quase 70%. A questão dos ovos, que a gente tem visto muito na mídia, estudado, você tem no Brasil, vamos falar Brasil e Estados Unidos, né, uma gripe aviária. Nos Estados Unidos hoje você compra uma dúzia de ovos por $10. Né? Você tem alguns estados como a Califórnia, Indiana e outros, né, onde essa doença aviária ela diminuiu a produção. Na última quinta-feira, o governo federal divulgou um pacote de medidas para frear a inflação dos alimentos. Entre as ações estão a isenção do imposto de importação para determinados itens, além de iniciativas regulatórias voltadas para o crescimento da concorrência e a diminuição dos custos. O aumento no preço do ovo e de outros produtos alimentícios teve impacto direto no bolso do consumidor. O mercado aumentou o preço? Muito. Eu acho que aumentou muito. E o nosso dinheiro cada vez mais valorizado, eu acho. Entendeu? Eu acho que pode melhorar. Você vê, né? Pessoas, a gente ainda pode fazer isso, mas tem pessoas que não têm condições de comprar coisas que sejam mais caras. Então tem que pesquisar para ver qual é o mais barato. Está muito caro, né? Está tudo difícil para comprar. O arroz, principalmente, está difícil. Não tem café, nem se fala, né? Estão tomando chamate, não tem jeito. Comprei ovo, porque era por promoção, que até então está preço de carne moída. Entendeu? E arroz também está bastante caro, né? Tudo, é tudo. As coisas aumentou muito uns tempos para cá. Tudo difícil, está muito difícil as coisas. O ovo está caro, a carne está cara, tá tudo caro, tá muitas coisas difíceis. Mas tem que comprar, tem que comer, né? A semana está só começando. Amanhã eu te espero às 6:50 no Jornal da Alterosa, edição regional. Até lá, excelente semana para você. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região.